A paz do Senhor, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, diz assim: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Estamos em uma pré-conferência pelo canal no YouTube e o tema é o barro nas mãos do oleiro. Hoje nós vamos falar sobre vaso cheio. Cheio de quê? Cheio de Deus. O vaso que é cheio de Deus, que é cheio da presença de Deus, cheio das instruções de Deus, guiado, orientado, por Deus. Ok? E hoje nós vamos falar de Uzias. E nesse versículo 5 ao qual nós lemos, nós já podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa? Que vaso cheio busca a Deus. E que se o vaso cheio busca a Deus, versículo 5, nós vamos caminhar em 2 Crônicas, capítulo 26. Quem busca a Deus, prospera. Quem busca a Deus, prospera. Perceba que eu não me refiro à prosperidade a qual o mundo natural está acostumado. Eu falo da prosperidade bíblica, ok? Vamos ler o versículo 7 e fazer menção de uma verdade também. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Ou seja, aqui nós fazemos menção de uma verdade. E que verdade é essa? Vaso cheio tem a ajuda de Deus contra aqueles que se colocam como adversários. Perceba, vaso cheio não procura adversários. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas quem vive uma vida de mentira tem dificuldade de suportar a verdade. Então, aquele e aquela que é legítima diante de Deus, de fato um vaso cheio, dificilmente não vai incomodar, Quero até indicar aqui no meu canal, se você ainda não assistiu, as 7 verdades sobre o escolhido. Uma dessas verdades é que ser o escolhido incomoda. Em alguns casos incomoda bastante. Mas enfim, vaso cheio, de acordo com o versículo 7, tem a ajuda de Deus contra aqueles que se colocam como adversários. Então não tema as ameaças do adversário e da sua alma. Sabe que Deus, o Senhor, Ele é o teu ajudador. Conhecido como o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Cabe a nós guerrear com as armas espirituais. Nós oramos, nós jejuamos, nós subimos montes, nós fazemos noite de vigílias, de adoração ao Senhor. Por quê e para quê? Porque cremos que é Ele que guerreia por nós, é Ele que peleja as nossas causas. Amém? Eu quero até pegar aquela palavra que diz assim, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Qual é o nosso papel? Confiar no Senhor, que Ele é fiel e Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir em nossas vidas. Versículo 15, vamos ler? Versículo 15. O versículo 15, ele nos permite fazer menção de 4 verdades, ok? Versículo 15, ele nos permite fazer menção de quatro verdades. Mas antes de eu ler esse versículo 15 e fazer menção dessas 4 verdades, deixa eu contextualizar rapidamente. Esse rei, que é chamado rei Uzias, ele é levantado como rei muito cedo. E o fato dele ser levantado como rei cedo me desperta para a questão do tempo. A vida ela é feita de ciclos e cada um tem o seu tempo. Nós vamos ver pessoas casando muito cedo, outras aparentemente aos nossos olhos casando muito tarde. Nós vamos ver pessoas conquistando a estabilidade financeira, alguns muito cedo, outros aos nossos olhos muito tarde, alguns não conseguem alcançar esse nível de estabilidade, mas não tem falta de nada para a glória de Deus. Tanto pessoas que servem a Deus quanto não servem. A Bíblia diz que o sol e a chuva é para os justos e para os injustos. Mas o que eu quero que você atente é sobre a questão do tempo. Ele foi chamado cedo, prove a Deus colocar ele para reinar cedo, mas entenda que cada um tem o seu tempo.
Alguns vão pregar sua primeira mensagem com 7 anos de idade, com 8 anos de idade. Outros vão pregar a sua primeira mensagem com 30 e pouco, com 40 anos de idade. Cada um tem o seu tempo. Então, como eu posso dizer, um dos maiores perigos da vida do homem e da mulher de Deus é quando nós olhamos para a esquerda, para a direita e questionamos. E queremos comparar ou colocar o tempo do irmão A, o tempo da irmã B para alguma área ou fase da vida que possa estar vivendo e comparar com a nossa. E achar que talvez porque ora um pouco mais, jejua um pouco mais, se entrega um pouco mais, se lança um pouco mais na obra de Deus. E achar que tem como puxar, né, esse tempo. Acho que eu até ouvi alguém falar sobre algo parecido, se não a mesma coisa, mas fugiu aqui a memória para fazer menção. Mas o fato é que não dá. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E o mais extraordinário de tudo é que Deus, Ele faz tudo na hora certa. Ainda que aos nossos olhos nós possamos questionar, ainda aos nossos olhos nós podemos não entender. Vou dar um exemplo. Lucas capítulo 5, quando Jesus chega no cenário e muda a realidade da vida daqueles pescadores. E muda a vida daqueles pescadores. Uma pessoa que tem um coração murmurador, uma pessoa que não entende o tempo, que não entende o ciclo, poderia pensar dentro do seu coração: poxa, agora? Agora? Por que não veio antes? Poderia ter chegado antes, esperou trabalhar a noite inteira. Esperou a gente se cansar, se frustrar, trabalhar a noite inteira para agora resolver o que vai fazer? O que é isso? É um coração murmurador, um coração questionador, um coração que tem dificuldade para entender o tempo, o ciclo. Tudo tem o seu tempo. Então nós temos que entender que essa questão de respeitar o tempo caminha lado a lado com estrutura. Se existe algumas coisas que eu não alcancei, se existe alguma coisa que você ainda não alcançou, se existe algumas habilidades que você ainda não desenvolveu, ou quem sabe dons que não despertou, é porque não é o tempo e Deus conhece a sua estrutura. Então que nós possamos ter essa maturidade em Deus, na palavra, para poder discernir o tempo, o ciclo a qual nós estamos vivendo. Vamos ler o versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 26. Diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ou seja, o rei Uzias foi levantado cedo. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o fez crescer. Ele priorizou Deus e os olhos de Deus estavam, aleluia, atentos e focados nele. Você vê que ele foi dotado de um talento chamado criatividade, foi ali criando invenções e Deus foi abençoando e prosperando. Mas como eu disse nesse versículo 15, nós fazemos menção de 4 verdades. Primeira verdade: vaso cheio tende a ter uma fama, não é uma regra, ok? Tem muita gente cheia de Deus, cheio do Espírito Santo, homens de Deus, mulheres de Deus legítimas diante de Deus, que não são conhecidos na terra, mas que são conhecidos no céu. Que o céu conhece a voz. Kalamashuri. Mas, de acordo com esse versículo 15, que se você ler, diz a Bíblia que a fama dele correu. Ou seja, vaso cheio não é uma regra, mas tende a ter uma certa fama, né? Você vê que o profeta Elias, ele era conhecido pela forma que se vestia, ou seja muito ou pouco, ele tinha uma certa fama, né? Eu não vou me aprofundar aqui na história porque eu não quero demorar, mas houve ali uma situação, e quando chegaram até o rei e falaram: eu ouvi a palavra, mas de quem é essa palavra? E falaram: o nome eu não sei, mas estava vestido assim, assim, assado. O rei falou: é Elias, porque ele tinha uma certa fama. A sunamita, quando dá testemunho de Eliseu para o seu marido, fala: eis que eu tenho observado.
Esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, ou seja, Eliseu, por onde ele passava, ele deixava uma marca. Que marca é essa? Uma marca de santidade, uma marca de justiça, de honestidade, de não a corrupção. Essa era a marca. Então vamos lá. Primeira verdade, repito pela última vez, não é uma regra, mas vaso cheio tende a ter uma fama. Lembrando, recapitulando, vaso cheio. Cheio de quê? Cheio da palavra, cheio do conhecimento bíblico, cheio de Deus, ok? Segunda verdade, vaso cheio é maravilhosamente ajudado. Ou seja, o rei Uzias, ele foi maravilhosamente ajudado. Terceira verdade, você não será ajudado para sempre, apenas por Deus. Eu, você, cada um de nós, cada um de vós que tiver acesso a essa ministração precisa entender. A ajuda que nunca pode faltar nas nossas vidas é a de Deus. Nós sempre temos que ser ajudados e totalmente dependentes de Deus e da sua santa palavra. Porque quando nós não formos, Ele vai criar situações e meios para nos fazer ser dependentes da sua palavra e entendermos que é tudo pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Agora, no que diz respeito a pessoas, independente de quem sejam, se seja pessoas da sua igreja, onde você congrega, seja pessoas da sua família, seja seus amigos, suas amigas e até às vezes até mesmo um bom samaritano, uma boa samaritana que aparece na sua vida para te ajudar ou te auxiliar em alguma coisa ou em alguma situação. A terceira verdade, partindo do princípio que o rei Uzias ele foi ajudado até que ele se tornou forte, Deus está dizendo, você não será ajudado para sempre. Você não será ajudada para sempre. Então entenda que isso é só um ciclo, que isso é só uma fase. E por mais que esteja demorando e que as noites pareçam estar mais longas e os dias mais curtos, você não será ajudada para sempre. E o que nos leva à quarta verdade a respeito do versículo 15. E que quarta verdade é essa? De ajudado, Deus fará de você aquele que ajuda. Oh, aleluia! Calamachut, alabadacel. Eu vou repetir. A quarta verdade, partindo do princípio que diz a Bíblia, no irmão Cleito, que o rei Uzias ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Deus está dizendo, de ajudada, Deus fará de você aquela que ajuda. De ajudado, Deus fará de você aquele que ajuda. Calamachuri. E aqui eu quero fazer um apelo, porque há uma dificuldade, né? Parece que quando se trata de abençoar outras vidas, o coração se fecha, o coração de carne se torna de pedra, né? Mas não endureçai os vossos corações quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 16, vamos ler? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que é isso? Vamos lá. Versículo 16, é exatamente aqui onde nós lemos. Esse versículo que nós lemos, aconteceu agora uma transição. O que é isso? Houve uma mudança. O vaso que estava cheio de Deus, buscando a Deus, cheio de instruções de Deus, estratégias de Deus, direcionamento de Deus, houve uma transição. E o vaso que estava cheio de Deus agora se tornou cheio de si mesmo. E aí começa o caminho da queda. Quando nós deixamos de depender de Deus, de confiar em Deus e confiar em nós mesmos, em confiar na força do nosso braço. E o que nos leva ao versículo 18, e começamos a caminhar para o final. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário
porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte de Deus, do Senhor Deus. Então, irmãos, o versículo 18 nos permite fazer menção de uma verdade. Que verdade é essa? Vaso cheio respeita os limites. Eu repeti, o vaso cheio, ele respeita os limites. Então entenda que um namoro cristão, fugindo um pouco aqui, levando para um âmbito simbólico, para outras áreas da nossa vida, o namoro cristão, o vaso que é cheio da palavra de Deus, do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus, respeita os limites que são pré-estabelecidos por intermédio da palavra de Deus. O funcionário na empresa em que trabalha, independente do cargo que ocupa, respeita os limites pré-estabelecidos, tanto na empresa como por intermédio da palavra de Deus, ok? Vaso cheio respeita os limites. Aqui eu quero abrir um parêntese. Quem é esse vaso cheio que respeita os limites? Todo vaso cheio que não passa pela infeliz transição que Uzias passou, né? E que infeliz transição foi essa? De deixar de ser cheio de Deus, da presença de Deus, da instrução de Deus, da estratégia de Deus, da dependência de Deus, para ser cheio de si mesmo. Então, só respeita os limites quem não passa por essa infeliz transição. Ok? Vamos lá. Uzias não respeitou os limites e passou pela exclusão. Achou que podia fazer tudo o que bem entendesse, porque era rei. Não ouviu os sacerdotes. Ele foi alertado, foi advertido, não deu ouvido, passou pela exclusão. Então, o apelo nessa palavra é: rejeite essa infeliz transição. E que infeliz transição é essa que o rei Uzias passou? Trocar a dependência de Deus para confiar na força do próprio braço. Trocar o estar cheio de Deus, da instrução de Deus, por estar cheio de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, da sua vaidade. Rejeite essa infeliz transição e que possamos estar cheio de Deus e respeitar os limites. Aí você vai dizer, irmão Cleito, igual quando os discípulos, Jesus falou, né? Aos discípulos falou: mestre, como saberemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não por mim. Aí você vai dizer, irmão Cleito, como que eu faço para respeitar os limites? Está aqui, ó. Está aqui. Kalamashuri. As instruções, o manual dos limites estabelecidos para as nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos a tua força, a tua graça e a tua bondade para respeitar os limites que são estabelecidos pela tua palavra. Quando discordamos de algo, quando não gostamos de algo, quando algo nos incomoda, quando queremos algo, Pai, existe um limite e nós queremos viver dentro dos limites estabelecidos pela tua palavra. Ainda que muitos venham chamar de bobo, ainda que muitos venham dizer que não precisa tudo isso, em nome de Jesus, nós queremos viver dentro dos limites que são estabelecidos pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que nós estamos sendo já maravilhosamente ajudados pelo Senhor. Tu és o nosso ajudador. Tu és o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero profetizar na vida desses vasos que estão assistindo essa mensagem. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, do conhecimento de Deus, da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá a sua curtida, deixa o seu like, comente,
Isso vai ajudar a ampliar o nosso alcance. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e até a próxima, em nome de Jesus.